Olá, no YouCat Online de hoje nós vamos partilhar a pergunta de número 316, que diz assim: como se distinguem os pecados graves, mortais, dos pecados leves, veniais? Como, Sandro? E o Cat nos responde. O pecado grave destrói no coração de uma pessoa a força divina do amor sem a qual ela não pode ser eternamente feliz. Por isso também chamado pecado mortal. O pecado grave rompe com Deus, enquanto os pecados veniais apenas agravam a relação. Então nossa partilha vai se basear aí, no que é o pecado mortal e o pecado venial. Para que haja o pecado mortal, são necessários 3 fatores: a plena consciência, o pleno consentimento e a matéria grave. Muita gente tem dúvida do que é essa matéria grave. Então, a matéria é o pecado em si. E daí o que vai distinguir se ela é grave ou se ela é leve é se ela está atingindo, ferindo seriamente os 10 mandamentos. Se isso acontece, é uma matéria grave, e se isso não acontece, não deixa de ser pecado, mas é uma matéria leve. O pecado venial é um pecado que ele não é grave quanto o pecado mortal, porque ele não nos separa de Deus, mas ele nos afasta de certa forma e ele ofende o coração de Deus também, apesar de não ser um pecado tão grave. Na aba lateral do YouCat tem uma frase de Santo Anselmo de Cantuária, que diz assim: só quem seriamente ponderou quão pesada é a cruz pode conceber quão pesado é o pecado. Então, seja um pecado mortal, seja um pecado venial, nós ofendemos ao coração de Deus quando nós deliberadamente optamos por nos afastar do amor de Deus, por pecar. Que a nossa luta diária seja contra o pecado, seja para permanecer no amor de Deus, devolver com gratidão esse amor de um Deus que foi até a cruz para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Que nós possamos, contando com a graça de Deus, viver sempre mais o amor a Deus e o amor ao próximo. Nos vemos no próximo programa.